Como é o check-up médico aqui na Inglaterra? Como funciona? Bom, eu moro aqui desde 2019 e só no mês passado foi a primeira vez que eu recebi um convite do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde aqui do Reino Unido, para realizar um check-up de saúde. Porque aqui a gente precisa ser convidado, o sistema é público. E quem é convidado? São as pessoas entre 40 e 74 anos de idade, que não têm nenhuma condição médica pré-existente. Essas pessoas são convidadas a cada 5 anos para realizar um check-up médico. Esse check-up indica se a gente tem um maior risco de desenvolver alguns tipos de doenças, como problemas cardíacos, problema renal, AVC, diabetes. E se o paciente tiver mais de 65 anos, ele vai ser orientado com relação à demência, aos sintomas da demência, para que ele fique atento. E nas consultas a gente tem a orientação, né, de como reduzir os riscos dessas doenças todas. Quem geralmente atende o paciente é um profissional de saúde, não necessariamente um médico, pode ser um enfermeiro, um farmacêutico, um auxiliar de saúde. No meu caso, eu fui atendida por uma enfermeira e a consulta durou mais ou menos uns 20 minutos. Eu vou contar desde o início como foi. Primeiro eu recebi uma carta na minha casa, uma carta mesmo de papel, do NHS, dizendo que eu poderia fazer um check-up e que antes eu teria que marcar um exame de sangue. Aí tinha um número de telefone, tinha também online, um site. Eu marquei online o exame de sangue, tinha vários lugares aqui perto da minha região, vários hospitais. Aí eu marquei aqui mesmo, no hospital da minha cidade. Tinha bastante horário, dias, assim, bem flexível. E depois de 10 dias, eu fui lá, fiz o exame de sangue, né? Foi rapidinho, fiz. Depois de 10 dias, saiu o resultado e eu recebi uma mensagem de texto no meu celular do NHS, dizendo que eu tinha que marcar, não, que eu tinha 7 dias para marcar uma consulta com o profissional de saúde. Não podia passar daqueles 7 dias, né? Eu lembro que foi assim, o exame eu fiz dia 1º de abril, no dia 10 de abril eu recebi a mensagem de texto no celular, aí estava lá, você tem até o dia 17 para marcar a sua consulta. Eu marquei para o dia 16 de abril. Quem me atendeu foi uma enfermeira, a consulta durou mais ou menos uns 20 minutos. Ela viu o meu peso, tirou a minha pressão, me fez várias perguntas, perguntou do meu estilo de vida, se eu bebo, se eu fumo, alimentação, como é que é, exercício, essas mesmas coisas, né, que os médicos do Brasil costumam perguntar. Perguntou do meu histórico familiar, de diabetes, de problemas cardíacos, e perguntou da minha etnia. Eu percebo que, assim, eu já vi algumas pessoas comentando sobre etnia, né? Ah, por que pergunta etnia? Por que pergunta raça? Ainda mais aqui, né, fora do Brasil. Aqui na Inglaterra tem gente do mundo inteiro. E eu nunca fui num médico no Brasil que perguntou minha etnia, né? Eu acho que aí não é muito comum a gente responder essa pergunta. Algumas pessoas ficam incomodadas por causa da xenofobia que tem, né, fora. Quando a gente mora fora, tem muitas essas questões de xenofobia, de preconceito. Eu acho assim, o médico está fazendo o trabalho dele, eu não vejo nada demais. E depois eu fui até pesquisar sobre o assunto. Pesquisar não, né? Eu não sou médica, tá? Eu sou paciente. Mas é interessante, né? A gente vamos ver por quê, né, que estão perguntando sobre etnia. Aí aqui no resultado do exame, aqui ó, sobre o resultado de índice de massa corporal, tá vendo? Não sei se dá para ler aqui, ó, mas aqui está escrito que, deixa eu botar meus óculos, peraí. Aqui está escrito, está falando sobre o background da família, né, o family background, tá vendo? Índice de massa corporal, aí aqui tem as referências, né? Dependendo do background da família, que é por exemplo, se for uma pessoa da China, né? Que tem origem da Ásia, da África, do Oriente Médio, né? As referências de índice de massa corporal são diferentes, são outras referências, tá? Não sei se dá para ver aqui. Então tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com isso. Eu não sou médica, né? Eu sou paciente, mas é uma curiosidade, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, reclamando num vídeo, falando sobre isso. Ah, por que pergunta minha etnia, minha raça?
Ai, gente, canseira, né? Eu fico meio assim, desnecessário por isso, porque o médico tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Então, assim, responde, só isso, né? Então tá aqui, tem a ver com o índice de massa corporal, né? Aí, enfim, que mais? Ela me deu esse papel aqui, com os resultados, tá? Tem os resultados dos exames aqui, e tem também no meu aplicativo do NHS, porque a gente que mora aqui, a gente tem o aplicativo do NHS, a gente tem todo o nosso histórico, né, de tudo que a gente já fez, todas as vezes que a gente foi no hospital, consultas, né, atendimentos, tem tudo lá, tem histórico todinho. Mas ela imprimiu e me deu o resultado, né, e também tem umas orientações aqui, ó, sobre, por exemplo, ó, orientações sobre estilo de vida, né? Bebida, sobre fumo, sobre alimentação, exercício físico, tá? Tem umas orientações aqui. E aqui tem os resultados, ó. Deixa eu ver. Tem aqui índice de massa corporal, tem a pressão arterial, tem o resultado do colesterol. Inclusive, o meu colesterol ele deu um pouco alterado, então ela falou para eu voltar daqui a um ano. Ou seja, eu não vou voltar daqui a 5 anos de novo, né? Eu vou voltar daqui a um ano para fazer acompanhamento, tá? Então, isso acontece. Se tiver alguma alteração nos seus exames, você pode voltar antes de 5 anos, né? Ou de um em um ano, ou não sei, vai depender da sua situação, tá? Dos seus exames. Outro resultado também foi aqui, diabetes e o risco da pessoa ter um problema do coração, né? Um problema cardíaco, tá? Que também fala, ó, tem o risco aqui, se o risco é alto, se é baixo, aí tem o percentual, tá? É isso. Tem esse papel que imprimiu, mas tem também no nosso histórico do aplicativo do NHS, tudo organizadinho. Essa organização, e a gente tem o acesso a tudo isso, assim, eu acho muito legal. E que mais? É, é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, dá o seu like se você gostou e compartilha com quem está precisando dessa informação e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.